aceitei o encargo dos colegas de ser candidato a reitor da UERJ. E, naquele momento, nós tivemos uma tentativa do então governador, Wilson Witzel, de impedir a minha posse, porque a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ao contrário da Constituição Federal, garante eleição direta para o reitor das universidades estaduais. E o governador Witzel chegou a mandar um projeto de lei para a LERJ, criando a lista tríplice, onde, evidentemente, pretendia não escolher o mais votado. Nesse contexto, ele dizia que não ia nomear o advogado da Dilma para ser reitor da universidade. Só que não cabe ao governador fazer esse tipo de escolha. Cabe à comunidade acadêmica da UERJ. Então, a intenção era mudar a regra do jogo para permitir ao governador do Estado esse veto. Ele, como juiz, não deveria confundir as coisas dessa forma. De todo modo, tivemos o apoio do presidente da ALERJ, André Siciliano, que garantiu a não votação desse projeto de lei pela sua inconstitucionalidade, né? Já que uma lei ordinária não pode modificar aquilo que está na Constituição estadual. E assim foi garantidas as eleições diretas da UERJ. Pelo sim, pelo não, dentro desse quadro, nós conseguimos construir a primeira chapa única dos 70 anos de história da UERJ, porque tínhamos receio de acontecer conosco o que aconteceu com 30 universidades brasileiras que não tiveram o reitor eleito empossado pelo chefe do Poder Executivo. E esse é um assunto grave que nos preocupa. Se a UERJ está protegida pela Constituição Estadual, as universidades federais já estão sofrendo na pele essa violação da autonomia administrativa com a escolha pelo presidente da República de reitores não eleitos. Então, vejam que a autonomia universitária ela pode ser violada de várias formas, não só pela nomeação de um interventor. O que a UERJ sofreu em 2016, 2017, 2018, também é uma grave violação da autonomia universitária, não haver repasse dos recursos constitucionalmente previstos e orçamentariamente previstos para a universidade. Então, essa é uma luta nossa, e esse era o principal mote quando nós fomos candidatos, e acabamos tendo que enfrentar essa guerra já na campanha para permitir a nossa posse. Fomos empossados, já que a lei não foi aprovada e era chapa única, não tinha jeito, né? Com chapa única não tem como o governante escolher outro nome. E aí enfrentamos essa pandemia, o maior desafio da nossa geração em termos de saúde pública, e a UERJ tem 2 unidades de saúde, agora tem 3 em Cabo Frio, inauguramos o Hospital Reitor Ézio Cordeiro, mas tínhamos 2 unidades assistenciais, que é o Hospital Universitário Pedro Ernesto e a Policlínica Piquet Carneiro. Então, o primeiro ano foi muito difícil, porque tínhamos que dar a resposta que a população precisava nas nossas unidades assistenciais, todo o esforço no início foi para isso, com um contingenciamento grave de recursos, porque com o isolamento social, a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro despencou e, evidentemente, todos os órgãos acabaram sendo prejudicados e a nossa arrecadação, o nosso orçamento também foi contingenciado por conta disso. Ao mesmo tempo, tínhamos o desafio de passar do ensino presencial para o ensino remoto emergencial, né? Não é a nossa intenção adotar esse modelo de aprendizagem, né? É algo que foi estabelecido durante a pandemia, porque era o que se podia fazer. Na época, alguns sustentavam que a UERJ e as outras universidades deveriam ficar paradas enquanto a atividade presencial não fosse possível, que seria um desastre, já que a pandemia está durando aí já praticamente 2 anos. Uma universidade pública que fica fechada 2 anos, ela não reabre. Não reabre porque existe um projeto
importante no nosso país de esvaziamento, de desaparelhamento, de destruição da universidade pública. Quero lembrá-los que no primeiro documento que a Secretaria do Tesouro fez sobre a recuperação fiscal do Rio de Janeiro, recomendava o fechamento das 3 universidades estaduais. Quer dizer, então, o inimigo está sempre à espreita, porque a universidade pública ela é um importante espaço onde as discussões se dão com pluralismo, sem estarem amarradas pelos interesses imediatos do mercado e do governo. Então, a autonomia universitária ela tem esse papel de permitir que a sociedade possa definir as soluções para os seus dilemas, sejam eles científicos, tecnológicos, culturais, como agora vivenciamos durante a pandemia da Covid-19. Tivemos um debate sobre praticamente o que é ciência e o que é opinião, não é? Com governantes defendendo a utilização de determinados medicamentos ou determinados tratamentos condenados pela ciência, que, no entanto, foram implementados enquanto política pública, com gasto de milhões e milhões de reais e com resultados absolutamente nefastos para a população. Então, nesse ano de 2020, no ano passado, de 2020, foi um ano muito difícil, porque ainda não havíamos nos recuperado da crise de 16, 17, 18, e veio a pandemia com contingenciamento de recursos. E, ao mesmo tempo, tivemos que aumentar os gastos em assistência à população nas nossas unidades de saúde e para fazer a passagem do remoto para do presencial para o remoto. Vocês sabem que, em virtude de ser uma universidade urbana, de ser uma universidade que foi a primeira a adotar o ensino noturno, trazendo o trabalhador para dentro dos cursos superiores, a primeira universidade a adotar o sistema de cotas, o corpo discente da UERJ é um corpo discente bastante proletarizado, onde a presença de moradores de comunidade é bastante relevante, onde os alunos em vulnerabilidade social são a maioria do corpo discente, ao contrário do que ocorria quando eu fui aluno da UERJ nos anos 80. Então, a realidade mudou muito com a introdução do sistema de cotas. E aí, evidentemente, que passar para o regime remoto emergencial, contando com um corpo discente excluído digitalmente, seria um verdadeiro desastre. E aí fomos atrás de um ambicioso plano de inclusão digital que passou no ano de 2020 com pagamento de um auxílio emergencial de R$ 600 para os alunos e a distribuição de tablets e pacotes de internet para os alunos poderem cursar o ensino remoto emergencial. Mas os problemas continuaram se agravando, porque com a pandemia as famílias perderam renda, o nosso restaurante universitário, que é um componente importante da permanência estudantil, teve que ser fechado, dado o isolamento social, e nós fomos atrás dos recursos para fazer a manutenção dos nossos alunos, para evitar a evasão que outras universidades tiveram, e a rede estadual e municipal também conheceram durante a pandemia. E aí a gente tem que usar um pouco que a gente aprende na nossa área de atuação em prol do mandato da universidade. Eu sou professor de Direito Financeiro, como a Estela informou, e fui atrás dos recursos financeiros que a Constituição atribui à universidade, que foram negligenciados desde sempre. E esse quadro ainda era politicamente mais complicado, porque nós estamos vivendo aqui no Estado do Rio de Janeiro o regime de recuperação fiscal, que impede o aumento de despesa. Mas nós fizemos uma verdadeira campanha de artigos e de contatos das autoridades estaduais, no sentido de demonstrar que o índice da educação
tinha que ser cumprido mesmo durante o regime de recuperação fiscal, sob pena de termos rejeitado as contas do governador, como ocorreu com o governador Pezão, ou como ocorreu com o governador Witzel. E certamente ocorreria com o governador Cláudio Castro, se não houvesse uma mudança da forma de encarar o cumprimento do índice de educação durante o regime de recuperação fiscal, porque, evidentemente, o Tribunal de Contas não aceita e não aceitará tal argumento, já que o índice da educação é de índole constitucional e não pode ser descumprido em função de uma legislação infraconstitucional, que é a legislação de recuperação fiscal. Feito isso, os recursos começaram a aparecer para dar cumprimento ao índice da educação, que não foi atingido em 2020, não estava sendo atingido e não será em 2021. E aí fizemos aquilo que hoje eu chamo, que esse artigo da revista Fórum, que a Estela citou e distribuiu, a pequena revolução da UERJ. Com esses recursos, nós pudemos atender a antigas demandas da comunidade acadêmica. Além do que eu já falei, que foi realizado em 2020, no que tange a permanência estudantil, 2021 avançamos muito nesse cenário, fazendo o auxílio transporte, já que a Prefeitura do Rio parou de fornecer o bilhete único para os alunos, não só da UERJ, mas como de todas as instituições públicas, e a UERJ entrou cobrindo esse valor, já que muitos dos nossos alunos do Centro Biomédico estavam na linha de frente do combate à Covid. Para quem não sabe, a área de saúde é praticamente metade da UERJ. Quer dizer, então, com o inadimplemento do bilhete único, nós tivemos que criar o auxílio transporte no valor de R$ 350 para os nossos alunos. Com o fechamento do restaurante universitário, criamos também o auxílio alimentação no valor de R$ 300, porque o aluno pode estar no ensino remoto, mas ele continua precisando comer. E o restaurante universitário cumpria uma importante missão nesse programa de segurança alimentar que se insere dentro da ideia de permanência estudantil. Resolvemos o problema também dos alunos que são mães e pais, alunos e alunas que são pais e mães, com a introdução do auxílio creche, no valor de R$ 900 por criança, paga aos nossos alunos e alunas que são mães e pais. Com isso, se espera também não só combater a evasão daqueles que se tornam mães e pais, mas também de trazer o acesso dos que até desistem, pelo simples fato de não terem com quem deixar os seus filhos, fechando a porta da universidade para esse importante segmento da nossa juventude periférica. Fizemos também o auxílio material didático, que é pago no valor de R$ 600 por semestre. Vamos distribuir com a volta presencial em fevereiro os absorventes higiênicos, cumprindo aí algo que o governo federal está deixando de cumprir. Cobrimos as bolsas PIBID dos cursos de licenciatura, que o governo federal também deixou de pagar, em função do contingenciamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. A UERJ passou a pagar também de forma emergencial, até que o governo federal volte a pagar. Vejam que a gente está cumprindo não só obrigações que são do Estado, mas também obrigações que são da União e do município, para garantir a permanência estudantil dos nossos estudantes, porque para o aluno, pouco importa se a obrigação é da União, do Estado e do município. Se ele não tiver o auxílio, ele não vai poder continuar o seu curso, contribuindo para o aumento da evasão. Mas não nos preocupamos só com os alunos, nos preocupamos também com professores e técnicos. É claro que não cabe à reitoria aumentar a remuneração de servidor público, já que essa matéria é reservada à lei. Mas aquilo que estava dentro da nossa governança foi feito. Aumentamos 50% o auxílio alimentação e auxílio creche de professores e técnicos. Criamos o auxílio tecnológico, que agora vai ser paga a segunda parcela, no valor de R$ 1.500 para professores
e técnicos que, estando em casa, também tiveram aumento de despesa para poder trabalhar e lecionar. Destravamos promoções e progressões que estavam bastante atrasadas, restabelecemos concursos públicos que não estavam sendo realizados sob pretexto do regime de recuperação fiscal, colocamos em dia todos os fornecedores e terceirizados, e aí partimos para a expansão da universidade do território do Estado do Rio de Janeiro, porque a UERJ não é a universidade do município do Rio de Janeiro, nem tampouco a universidade da Zona Norte do município do Rio de Janeiro. A UERJ é a universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem que estar presente na maior parte do seu território sempre que possível. Nesse sentido, fomos para Cabo Frio, já inauguramos o Hospital Universitário Reitor Ézio Cordeiro, e estamos, no ano que vem, inaugurando o campus universitário com a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Ciências Ambientais e o curso de licenciatura em Geografia. Estamos também buscando uma nova sede para a FEBEF, na Baixada, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, que está bastante apertada no CIEP. Estamos vislumbrando, estamos negociando a aquisição de um imóvel no coração de Caxias, ali em frente à rodoviária, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, e já também prevendo a expansão com a criação do curso de licenciatura em cinema, e também licenciatura em História. Estamos adquirindo o imóvel que era da Faculdades Integradas Nuno Lisboa e Vaz Lobo, no coração do subúrbio carioca, para também instalar um campus universitário. Amanhã, a Alerj vota a lei de incorporação da UESO na UERJ, que é um projeto que vem da UESO para a UERJ, não é uma reivindicação da UERJ, mas um pedido de socorro aos companheiros da UESO, depois de 16 anos de descaso dos sucessivos governos com a situação dessa importante instituição da Zona Oeste, que, se Deus quiser, a partir de amanhã, com a aprovação da lei, passa a ser também um campus da UERJ. Estamos em negociação com o município de Maricá para também instalar um campus universitário. Estamos, a partir da semana que vem, inaugurando polos de extensão universitária da UERJ, com pré-vestibular social, projetos de cultura, de esportes, já a previsão em vários municípios, como Magé, Partido Alferes, Paraty, como eu já falei aqui no início, e muitos outros. Precisamos espalhar a presença da universidade, notadamente por meio da extensão universitária, aproximando a universidade das comunidades externas, porque durante a crise de 16 a 18, a gente pedia muito o apoio da população, mas nem sempre a população se identificava com a UERJ, porque as universidades tendem a ficar fechadas. Na UERJ tem uma feira de extensão muito antiga, que é a UERJ Sem Muros. Só que a gente tem que ir muito além desse conceito de tirar os muros para quem está de fora vir. As universidades têm que ir para as comunidades, mostrando o seu papel transformador na realidade das pessoas. Onde a UERJ chega, ela muda o território e muda a vida das pessoas, a partir não só dos seus cursos de graduação, de mestrado, doutorado, especialização, mas também a partir da atividade extensionista, onde a UERJ sempre foi bastante importante, mas que hoje realmente está obtendo os recursos necessários para que a gente possa fazer intervenções decisivas na vida das pessoas. Por outro lado, hoje a UERJ é a principal agência de políticas públicas do governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu lamentava muito em gestões passadas como o Estado contratava a FGV, a UFRJ, a PUC e até universidades de outros estados da federação,
e nunca a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. As relações que o Estado tinha no passado com a UERJ eram relações promíscuas, de utilização da universidade como barriga de aluguel para contratar sem concurso, sem licitação, em grande desfavor da universidade, que até hoje tem uma herança de processos judiciais de natureza trabalhista, natureza fiscal e das cortes de contas. Hoje é uma relação completamente diferente, onde a UERJ executa a política pública a partir da descentralização orçamentária do governo do Estado, realizando processo seletivo simplificado para projetos de extensão e de pesquisa, o que acho que é algo inédito no âmbito das universidades brasileiras, onde a contratação temporária, em geral, só é utilizada para substituição de professores e técnicos para atividades permanentes. Mas nós estamos fazendo também para as atividades temporárias vinculadas aos projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos com outras instituições, notadamente com o governo do Estado do Rio de Janeiro e com as prefeituras dos mais variados municípios. Portanto, hoje a UERJ é uma agência de políticas públicas muito importante, talvez a maior do Estado do Rio de Janeiro. Tudo isso que eu estou falando, toda essa pequena revolução da UERJ, que estava praticamente fechada há poucos anos atrás, e hoje se constitui no maior projeto de inclusão social do Estado e a maior agência de políticas públicas do Estado, se espalhando pelo território do Rio de Janeiro, tudo isso foi possível pela garra dessa comunidade que não entregou os pontos nos mais duros períodos da nossa história. Muitos acreditaram que a UERJ ia fechar. Muitos estudantes deixaram de fazer vestibular para a UERJ. Muitos colegas prestaram concursos para outras instituições, felizmente, uma minoria muito pequena, mas a esmagadora maioria da comunidade manteve-se unida sob o lema UERJ Resiste. Naquele momento, o lema UERJ Resiste era vinculado à sua própria sobrevivência. Hoje, o lema UERJ Resiste demonstra um caso de sucesso em que revela que investimentos públicos na educação promovem resultados fantásticos para a sociedade. Muita gente me pergunta, vocês estão fazendo tudo isso com apoio de alguma fundação privada, com parceria de empresas? Nada disso. Tudo isso está sendo feito com o orçamento público, a partir da luta pelos recursos que a Constituição Federal atribui à educação e atribui à universidade. Nós não acreditamos que os recursos privados, que são desejáveis, é claro, mas eles possam ter a função decisiva na manutenção da universidade pública, porque quem paga escolhe a banda e escolhe a música. E é por isso que nenhum país do mundo se desenvolveu economicamente, tecnologicamente, socialmente, educacionalmente, sem o pesado investimento de recursos públicos nas universidades. Inclusive os Estados Unidos, que quase sempre é utilizado como exemplo de educação privada. É privada porque as pessoas pagam, mas a maior parte dos recursos vem do governo dos Estados Unidos da América. Portanto, eu acho que é importante trazer esse caso de sucesso, essa volta por cima que a UERJ deu, para mostrar que a saída da universidade pública continua sendo o orçamento público. A luta pelo orçamento é algo central. A gente viu isso no governo Lula, no governo Dilma, onde foi possível expandir as universidades federais pelo interior a partir do Reúne. Foi possível ampliar o número de alunos carentes matriculados a partir do ProUni e se colocou a educação como verdadeira prioridade. Mas muitas coisas não se institucionalizou. Os governos do PT saíram e tivemos um grande retrocesso.
Aquela autonomia universitária que é prevista na Constituição e que era executada pelos governos do PT, por não ter sido transformada em legislação, hoje é barbaramente violada pelos governos que sucederam ao golpe à presidenta Dilma em 2016. Tanto o governo Michel Temer quanto o governo Jair Bolsonaro não deram cumprimento às normas constitucionais relativas à autonomia universitária, e hoje as universidades federais passam por um momento de muita preocupação em toda a comunidade científica brasileira. Nós já vivenciamos isso na UERJ em 2016 a 2018, sabemos que prejuízos isso traz, não só na formação dos alunos, mas na produção da pesquisa científica em nosso país. E acho que o meu tempo já está avançando. Como é que está, Estela? Vou caminhando para... Tá bom, né, Duílio? Poder debater, poder conversar, mas eu acho que o que a gente está fazendo mostra a importância daquilo que o presidente Lula coloca. A saída para esse país é voltar a colocar o pobre no orçamento, invertendo prioridades, como a gente inverteu, e aquilo que, evidentemente, uma universidade não pode fazer, mas um governo pode, e que os governos do PT também não fizeram: colocar o rico no imposto de renda. Saída para continuar investindo em momentos que nem sempre há um crescimento econômico espetacular, como foi no governo Lula, é colocar o rico no imposto de renda. Foi isso que os países desenvolvidos fizeram ao longo do século XX, em processo que foi interrompido pela Revolução Neoliberal de Reagan e Thatcher, e que até hoje produz efeitos nefastos na distribuição de renda, na perda de poder dos trabalhadores na pirâmide social de todos os países desenvolvidos em desenvolvimento. Nós tivemos aqui no nosso país uma experiência que inverteu essa lógica. E, justamente por inverter essa lógica, foi suprimida violentamente pelos mais poderosos. Nós já sabemos a receita, precisamos ter a competência política de aproveitar esse momento de completa deteriorização do governo Bolsonaro para voltar a eleger Lula presidente da República e, dessa vez, colocar a pauta da educação, a pauta da ciência e tecnologia no centro das preocupações do novo governo, a partir de políticas públicas que não se desmanchem com a eventual alternância de poder, mas que possam se manter como políticas de Estado, que deverão ser cumpridas em qualquer governo. Uma outra preocupação muito grande, como eu venho de universidade estadual, mas, a rigor, todos nós moramos no estado do Rio de Janeiro, é sensibilizar o futuro presidente da República de que esta legislação de recuperação fiscal não é capaz de recuperar estado algum, não é capaz de promover o desenvolvimento econômico e social de nenhum estado. Hoje, o estado do Rio de Janeiro ele está começando a sair da crise porque não está pagando a dívida com o governo federal. Só que o governo federal se comporta como um banco, um agiota, que reduz a autonomia dos estados, implementando sua visão do que é bom e ruim para o cidadão do Rio de Janeiro. É preciso enfrentar, no futuro governo Lula, esse problema de frente, porque não é um problema só do estado do Rio de Janeiro, é um problema de todos os estados da federação, a partir de uma equação federativa que faliu. Os recursos todos concentrados na União, e a União tem outros modos e meios que não a arrecadação tributária, como a emissão de moeda, como a emissão de títulos públicos, e estados e municípios nada têm senão a arrecadação dos seus próprios tributos, que muitas vezes são reduzidos a partir de políticas econômicas recessivas, já que os tributos estaduais e municipais são quase todos baseados no consumo. Então, quando o governo federal promove uma política recessiva, como faz Paulo Guedes, atinge diretamente
a arrecadação tributária de estados e municípios. Portanto, é preciso refazer esse pacto federativo. Hoje, nós não temos uma verdadeira federação, já que a União se comporta como um agiota de estados e municípios, impondo suas visões em troca do alargamento, do pagamento das dívidas, que uma hora vão ter que ser pagas, só que elas são absolutamente impagáveis. Esse é um outro tema que a gente tem que trazer também, nós aqui do Rio de Janeiro, para o centro do debate do futuro governo Lula. E outro, para finalizar, outra questão que no Rio nos é muito cara é a questão da verdadeira chacina que se faz ao povo negro, pobre, periférico em nosso estado, onde a polícia se comporta como verdadeira inimiga do povo negro pobre, com resultados que todos nós conhecemos e lamentamos. É preciso que o governo federal também tenha um olhar atento para essa questão de segurança pública, onde pouco pudemos avançar ao longo dos 4 governos do PT, já que é uma função eminentemente estadual, mas não há dúvida de que é preciso uma política de segurança pública cidadã, pluralista, que possa promover, possa dar segurança àquele que mais precisa, que é o morador de comunidade que fica entre 3 forças que lhe são hostis: a milícia, o tráfico e a polícia. É preciso dar um basta nisso a partir de uma política que seja estabelecida pelo próprio governo federal, já que em nem todos os estados haverá avanço nessa questão. Bom, e a UERJ está trabalhando bastante nessa questão da segurança pública, não só a partir de pesquisas, mas também de atividades extensionistas, inclusive fazendo um observatório externo ao segurança presente para passar um pouco de direitos humanos àqueles que exercem essa atividade em nosso estado. São essas, Estela, as considerações iniciais. Eu fico à disposição aí para o debate. Muito obrigada, professor Ricardo. Bom, a gente tem nas inscrições aí uma ordem que se inscreveu Duílio, Pisolato e Fátima. Como nós havíamos combinado a alternância homem-mulher, eu vou colocar Duílio, Fátima e Pisolato, pode ser? Não, não pode. Não, olha só, Não, Estela, eu ia Pisolato sugerir o deu seguinte. ok. Eu já falei no início, tá? Então eu gostaria de ceder a vez para o Pisolato, na sequência a Fátima, e eu vou em terceiro, se ninguém se inscreveu, tá? Mas teve uma pergunta antes do Pedro Paulo também, que era bom você passar, tá? Eu só vou aproveitar esse momento, professor Ricardo Lodi, só para reiterar a importância desse momento nosso. Estamos com um excelente número de pessoas, estamos na presença da direção também, melhor, estão presentes membros da direção da 7ª Zonal, a presidenta Amelie, a Fátima Lima, a Kátia, o Beto da comunicação, o pessoal do Senan Betiva e do Bete Carvalho, tá? Quem chegou depois, só reiterando e fazendo uma correção. Esse programa de formação, uma iniciativa do Núcleo Senan Betiva, está fazendo 6 meses e hoje é o 11º encontro, tá? O Núcleo Bete Carvalho é muito grato por ter nos incluído no 5º mês. Então, aí, Estela, sugiro isso, tá? Vamos ler a pergunta do Pedro Paulo, na sequência, o Pisolato, a Fátima. Se ninguém se inscrever, eu vou, tá? Isso. Bom, o Pedro Paulo, ele coloca logo aí na primeira pergunta, ele pergunta como divulgar toda essa revolução que a UERJ vem fazendo para a população. Como a população fica sabendo disso tudo? Né? Como que a gente dá conhecimento para a população? Bom, a UERJ tem feito um esforço, e nós também, para dar essas notícias boas à população do estado do Rio de Janeiro,
porque nós tínhamos muito essa preocupação. A imagem da UERJ ficou muito arranhada por aquela crise de 2016 a 2018. A gente pensava em UERJ, pensava em lixo, em greve, e universidade fechada. E agora, esse quadro é bem outro. Se vocês fizerem a experiência de lançar o nome UERJ no Google, vocês vão ver que praticamente só existirão boas notícias. Então, acho que a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, de mostrar à comunidade do Rio de Janeiro que as coisas mudaram na UERJ. E esse artigo que você distribuiu, da revista Fórum, ele cumpre esse papel, porque ele procura, embora um pouco longo, né, ele procura contar essa história toda, historiar tudo isso que vem acontecendo nos últimos anos. Bom, então agora a gente passa para Pisolato, né? Boa noite, companheiras e companheiros aí. Parabéns, professor. Na realidade, eu me inscrevi porque, quando o senhor falava sobre universidade sem muros e comunidade, aquilo me soou como uma orquestra. Isso me lembra dos meus tempos de universidade. E aí eu me inscrevi para perguntar sobre um tema que há pouco o senhor acabou explanando, e eu me considero bastante satisfeito, que é a questão de segurança. Mas, muito colado a isso, eu vou aproveitar a minha inscrição para lhe pedir sobre dois temas que também são muito carentes, principalmente na população hoje, que é excluída, né? E que as universidades não têm muita conexão com esse povo, que é a questão urbanística e a questão de comunicação. Se o senhor pudesse nos dar mais algum detalhe, como é que se está trabalhando isso e a que nível isso poderia ser aproveitado, inclusive socializando para debates públicos, programas de governo, para se transformar em reivindicações, para que a população se apodere desse conhecimento e transforme isso em reivindicação. E parabéns. Olha, eu confesso que se eu não tivesse reumatismo, eu voltaria a estudar, voltaria para a universidade. Quem sabe agora, com essas tecnologias, eu posso fazer algum curso. Obrigado aí. Outro dia, um aluno nosso botou numa rede social que ele estava ganhando mais para estudar na UERJ do que no emprego dele. Isso soa engraçado, mas não devia ser, né? Isso devia ser a regra nas universidades brasileiras, onde muitas vezes o aproveitamento dos jovens não é aquele que poderia ser, porque tem uma carga pesada de trabalho, de estágio, ficando o estudo negligenciado. Se você tem uma política de assistência estudantil que possa suprir as necessidades desse aluno, é óbvio que não só a evasão, mas o rendimento será muito melhor. No que tange ao urbanismo, nós temos, acredito que o único curso de mestrado e doutorado em Direito da Cidade do Brasil, onde essas questões de plano diretor, de utilização da superfície, de democratização do espaço público urbano, é objeto de muito debate. Hoje nós estamos desenvolvendo projetos também junto à Secretaria de Infraestrutura para dar uma outra roupagem às políticas públicas do Estado nesse quesito, sempre a partir das expertises da universidade. A outra questão é sobre comunicação, mas em que perspectiva? Democratização da comunicação, né? Que vai desde projeto ou uma iniciativa para comunicação popular, né? Ou também o debate sobre a universidade se comunicar como um instrumento estatal. Então, em relação ao debate
sobre a democratização dos meios de comunicação, essa é uma pauta que não é só da universidade, tem que ser de toda a sociedade, dado o histórico que nós vivenciamos no nosso país ao longo de, acho que sempre, né? E aí eu dividirei isso em dois debates diferentes que, às vezes, são propositalmente confundidos. A questão da democratização do ponto de vista do negócio, evitando a formação de oligopólios. No Brasil, praticamente toda a mídia pertence a 5 famílias, que tem rádio, televisão, jornal e toda a cadeia produtiva de informação. E essa é uma discussão que a gente não pode se furtar. Assim, há normas que combatem a formação desses oligopólios em todo o mundo capitalista, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa continental. Tivemos no governo Kirchner, na Argentina, a aprovação da Lei dos Meios, mas no Brasil, a mídia habilmente confunde esse debate com outro que não tem o mesmo sentido, que é do controle do conteúdo do que se publica, né? Mostrando que o governo quer censurar a imprensa, que o PT é contra a liberdade de imprensa. Na verdade, não é isso. Ser contra a liberdade de imprensa é defender os monopólios, onde só um tem opinião, que é o dono do jornal, que faz o editorial e oferece a linha de todos os seus jornalistas. Isso não é liberdade de expressão, isso não é liberdade de imprensa. Então, eu acho muito importante que o PT ele possa se localizar no âmbito dessa discussão para não cair numa armadilha, para não ser taxado como alguém que é contrário à liberdade de expressão do ponto de vista do direito dos veículos se manifestarem. E aí, a preocupação que a gente tem que ter não é de censurar o conteúdo de quem quer que seja, é de responsabilizar os veículos por aquilo que é publicado. Você mesmo, Henrique, vivenciou uma experiência pessoal onde as leviandades e as mentiras publicadas na imprensa causaram graves prejuízos, assim como o presidente Lula, assim como a presidenta Dilma, assim como todos nós. Então, a gente tem que tomar cuidado para que aquilo que a gente precisa fazer não acabe se voltando contra nós. Esses últimos dias, a grande pancada da mídia contra o Lula foi exatamente essa, dizer que o PT vai censurar a imprensa, o que, evidentemente, não é proposta, a que eu saiba, de nenhum segmento do Partido dos Trabalhadores. Agora, confesso, não só o UERJ, mas a universidade precisa avançar muito nessa discussão, que ainda é muito incipiente, e, quando ocorre, se dá dentro dos bancos universitários sem maior interação com a comunidade externa. Só para eu me sinto satisfeito, apenas para detalhar um pouco mais, na realidade, nós precisamos de uma regulamentação, e isso seria a função do parlamento, que evite esse cruzamento e esses monopólios, né? Que o Brasil hoje, uma família é dona da televisão, é dona do rádio, é dona do jornal. Então, isso é uma função do parlamento. A outra visão, que eu acho que você explanou e pontuou um pouco, é o direito do Estado se comunicar. É você ter uma comunicação estatal. Sim, sim. Como governo, como universidade, como governo estadual, federal, municipal. E a terceira é a democratização da comunicação, oferecendo facilidades para que as comunidades, para que os agrupamentos possam fazer a sua ferramenta de comunicação, porque a comunicação é um bem público. Né? Porque senão não adianta eu ter um direito, se eu não posso ter uma rádio comunitária, se eu não posso ter um canal de YouTube, se eu não posso ter acesso à internet, né?
Eu acho que esse debate é um debate urgente. Parece que o Lula até já deu algum sinal. E, aliás, a Europa tem isso, né? A BBC, se não me falha a memória, são 42 ou 38 canais. Tem Conselho Popular. A cada programação, se tiver... Eu lembro que uma vez eu acompanhei um pouco, porque ela deu a cobertura para o aniversário da Rainha Elizabeth, e um grupo de voluntários do norte da Inglaterra não foi bem alojado em Londres, que vieram trabalhar, e aquilo gerou um debate interno, inclusive com ameaça de afastamento de dirigentes, né? O que no Brasil não tem nada. E o Lula criou a IBC, mas é meio sem braço, né? Ela não saiu de Brasília, não tem ferramentas, não tem pernas para se comunicar e competir e chegar até o povo. Obrigado. Eu acho que a saída é justamente essa. Mais eficaz do que promover controle de conteúdo do que as empresas jornalísticas fazem, se não do ponto de vista societário, como eu já falei, primeiro, que o governo federal exerça esse papel. Tá? O governo federal possa, de forma decidida, o que a gente fez no governo Lula foi um gesto incipiente, quase simbólico, mas o governo federal tem condições de fazer uma grande televisão pública, uma grande cadeia de televisão pública no nosso país. E a segunda coisa, de facilitar para que movimentos sociais, instituições da sociedade civil possam ter acesso também à TV, à rádio, ao contrário do que existe hoje, onde essa iniciativa quase sempre é sancionada, é considerada ilegal pelo poder público. Então, esse é um tema onde a gente precisa avançar bastante num futuro governo do Partido dos Trabalhadores. Bom, agora, na sequência, a gente está com a Fátima e o Duílio. Tem 2 perguntas no chat, mas eu vou fazer depois, tá? Para poder as pessoas já fazerem suas perguntas. Fátima. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer ouvir o professor Ricardo Lodge. Já tive o prazer de encontrá-lo algumas vezes e fico muito feliz de ver que o grupo, o Núcleo Sernambetiba e o Núcleo Bete Carvalho estão aí numa política de formação assim, que tem avançado muito aqui em Jacarepaguá. Eu sou coordenadora do setorial de educação do PT, professor Ricardo, e por conta disso eu vou me dirigir, né, olhando para esse espaço que eu ocupo, onde a gente vem produzindo política, onde a gente vem fazendo debate com os nossos parlamentares, e no momento que a gente está olhando para o programa de governo do PT no NEP. Mas eu quero inicialmente dizer que tenho muito acordo com a fala que foi apresentada, dizer também que nós temos no setorial de educação a companheira Amanda Oliveira, que é do movimento estudantil da UERJ, do DCE, e que numa das lives mostrou o quanto a UERJ tem a ensinar sobre a política de assistência estudantil. No momento em que a gente vê o governo Bolsonaro apresentar uma minuta de um decreto que ataca exatamente essa juventude e os avanços que nós tivemos nos governos, né? E tenho acordo com a apresentação de uma trajetória, né, da política do PT que avance sobre os mais ricos, aí, taxando e apontando para impostos, e o quanto essa recuperação fiscal no Rio de Janeiro, em absoluto, nos favorece ou vai, de fato, inverter a lógica que a gente vive de fome, miséria, destruição e morte, né? Mas eu queria
pensar um pouco e queria pedir, né, professor, falar um pouco para a gente desse cenário que a gente vai construir aí, né, o cenário eleitoral, e que já está sendo construído, e de como é que a gente, olhando para o UERJ, olhando para uma política de cooperação, né, porque esse é um debate que a gente vem fazendo, como é que o Estado do Rio de Janeiro pode construir uma política de cooperação com os municípios, e, é claro, o Estado do Rio, o governador do Rio, sendo aí aquele que dinamiza e coordena essa cooperação, que inverta um pouco essas desigualdades que a gente tem. E aí a gente pode falar, inclusive, do acesso. A gente sabe que nós tivemos programa de formação no PT, como o Parfor, que foi por água abaixo, né, do desenho que a gente tinha antes, sobretudo. Mas como é que a gente pode fazer uma política de cooperação e como é que a UERJ entraria nessa política de cooperação? Que sugestões, professor, você daria para, pensando numa política de cooperação, onde o governo estadual ele é o articulador e coordena, e a UERJ ela é colocada nessa dinâmica para reduzir as desigualdades? A gente sabe que existe um problema sério de acesso à universidade ainda, e que nós temos professores que são professores do ensino fundamental, anos finais, inclusive, professores do ensino médio também, que mesmo com todo o incentivo, com o incremento que aconteceu nos governos Lula e Dilma, ainda temos um percentual expressivo, em alguns municípios mais do que outros, isso é verdade. Eu estou pensando na educação, mas eu tenho certeza que existem outros campos que podem ser explorados, e a UERJ, de fato, ela é aí eu diria que é uma grande incubadora de desenvolvimento para o Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de ouvi-lo. Muito obrigada desde já. Eu que agradeço, professora Fátima. Essa questão é por demais interessante, porque ressalta o papel que a UERJ passou a ter como agência de políticas públicas do Estado, dos municípios, e essa articulação entre Estados e municípios. Os municípios fluminenses são muito carentes do ponto de vista de uma administração pública voltada a políticas públicas. Alguns municípios sequer têm arrecadação de impostos próprios, vivem só de fundo de participação, outros não têm plano diretor, outros não têm uma administração pública organizada em carreira, e tudo isso dificulta muito a formulação de políticas públicas, acaba ficando na mão de contratos de empresas terceirizadas ou de servidores comissionados, o que vão ao sabor dos ventos, sem estabelecimento de políticas de Estado no âmbito municipal. Então, a UERJ ela tem condições de dar esse lastro, a partir de convênios com os municípios ou a partir de ações orquestradas pelo próprio Estado, dar esse apoio à administração municipal. Independentemente disso, do que a gente possa construir no futuro, né, a partir de um cenário que venha a se configurar no ano que vem, a UERJ já está fazendo a parte dela. Inclusive nessa questão da formação dos professores. A gente tem duas escolas exclusivamente voltadas à formação de professores, em São Gonçalo, com a FFP, Faculdade de Formação de Professores, e em Caxias, com a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a FEBEF. E nessas unidades, a gente está estabelecendo convênios com as prefeituras municipais para dar acesso aos cursos de graduação para os professores da rede municipal. No âmbito estadual também nós estamos com projetos para cursos de graduação e de especialização para os professores da rede estadual. Então, a gente tem conseguido avançar nesse sentido
conferindo formação aos professores no estado inteiro. Agora, é preciso mais investimento nessa atividade, porque, evidentemente, a UERJ não tem condições de financiar as políticas públicas do estado do Rio de Janeiro como um todo. É preciso que estabeleçam parcerias, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal. E os municípios quase nunca têm recursos para fazer essas atividades. No âmbito da saúde, eu vi que tem uma pergunta aqui em relação à saúde, a gente também tem estabelecido várias parcerias com as clínicas de família das prefeituras municipais, com o nosso hospital universitário, Pedro Ernesto, com a nossa policlínica Piquet Carneiro, e agora temos uma unidade de saúde também na Baixada Litorânea, como eu disse, que é o Hospital Universitário Reitor Ézio Cordeiro, que vai atuar em conjunto também com essas prefeituras da Baixada Litorânea para unir a atenção primária com a atenção secundária. E é interessante isso, porque na área de saúde nós estamos tirando o OS para colocar servidor da UERJ estatutário, tirando hospital privado e ampliando a oferta do SUS. Quer dizer, é isso que a presença da universidade nos municípios do interior do estado representa. Muitas vezes a UERJ vai ser ali, fora da capital, fora da região metropolitana, o principal núcleo de serviços públicos no âmbito estadual, dando forte apoio aos municípios de toda uma região que circunda os nossos campos universitários. Então, as possibilidades são bastante amplas e a gente já tem feito bastante coisa. Muito obrigada, professor. Bom, na sequência agora é do Ilho, e depois está o Robson Vieira também inscrito, tá? Do Ilho, é contigo. Tá bom, obrigado, Sérgio. Professor Ricardo Lodi, em primeiro lugar, eu gostaria de lhe parabenizar pelo que o senhor apresentou aqui. E, realmente, quem viu a UERJ no momento de crise anunciada como terminal, ainda num momento agravado pelo surgimento da pandemia, é admirável o que o senhor trouxe para nós. E o senhor traz como a razão para essa inflexão desse problema da UERJ, alguns aspectos de gestão, outros aspectos da participação popular, inclusive, apoiando a universidade, mas, assim, eu acho que tem um pouco de modéstia aí, deve ter muito da sua habilidade nisso aí. Então, nesse ponto, eu queria lhe perguntar assim, quem foram ou quem são os principais aliados da UERJ para essa recuperação? Porque o senhor colocou o seguinte, que é uma obrigação do Estado cumprir aquilo que a Constituição determina com relação ao orçamento educacional e tudo mais, mas se isso é assim, por que a UERJ não estava como ela está? Então, essa é a primeira pergunta, tá? Da onde vem essa fortaleza que contribuiu para o UERJ se reerguer? A segunda pergunta é a seguinte, nos momentos de crise assim, profunda da UERJ, comentava-se que algumas carreiras, especialmente o direito e a medicina, não teriam tanto impacto, porque haveria alguma sorte de participação privada de ex-alunos, autoridades, enfim, que contribuíam para que essas carreiras não fossem tão atingidas na crise. A pergunta é, isso procede? Qual é a sua visão com relação a essa possibilidade de uma parceria pública-privada na universidade? A terceira pergunta é a seguinte. Os professores, de uma forma geral, do ensino superior,
eles reclamam muito do sistema de avaliação dos cursos, especialmente CNPq, CAPES, enfim, baseados em modelos que não seriam da nossa realidade, enfim, que não mediriam efetivamente nem a produtividade e muito menos a utilidade de uma faculdade. Já disse, o senhor colocou aqui todo o papel social indutor do desenvolvimento que a UERJ, por exemplo, está, neste momento, e há algum tempo, provendo para o Estado, né? Então, qual é a sua visão com relação à avaliação do professor? Qual é a medida disso? Qual é o método disso? E de que maneira os professores, a UERJ, têm contribuído, têm entendido isso aí na universidade? E, para finalizar, meu filho, minha nora, minha filha, enfim, todos nós temos um vínculo aqui muito forte com o UERJ. A pergunta é: o Rio de Janeiro pode ficar tranquilo com o futuro da UERJ? Então, vamos lá. Começando pelo início. Duílio, quando eu era candidato a reitor, eu fiz uma promessa a mim mesmo e a todos os meus colegas. A UERJ não ia passar por aquilo que passou de novo, porque a comunidade não aguentaria mais uma vez. E eu fiquei muito preocupado quando veio a pandemia, porque eu imaginava que eu não ia conseguir cumprir essa promessa. Eu acreditava que a UERJ ia passar por aquilo novamente. E, nesse momento, quem é gestor tem que se despir das suas convicções ideológicas, partidárias, e até esquecer um pouco ataques sofridos no passado e conversar com quem tem que conversar. E é essa a postura que a gente adotou ao longo da gestão. Então, assim, é preciso reconhecer que o Partido dos Trabalhadores perdeu praticamente todas as eleições do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um presidente que é contrário ao PT, um governador foi eleito contrário ao PT e tínhamos um prefeito eleito também contrário ao PT. E o atual, se não é contrário, também não é favorável. E são essas as pessoas que um gestor de uma universidade precisa negociar. E, ao mesmo tempo, nós fomos nos cercando também de aliados. Eu já citei aqui, um grande aliado da UERJ nesse processo foi o deputado André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa, nosso companheiro do PT, que sempre esteve ao lado da UERJ. Mas eu não posso negar aqui que o governador Cláudio Castro também tem uma parcela nisso, de compreender, apesar de todas as divergências políticas que nós temos, políticas, ideológicas, eleitorais, de compreensão da solução de outros problemas que não esses que eu tinha que resolver com ele, de compreender a importância da UERJ como estratégica para o desenvolvimento de políticas públicas no Estado. Aí foram tantas perguntas que eu já não me lembro qual é a segunda. A segunda é com relação à parceria pública-privada. Se isso existe e qual é a sua opinião? Sim. A UERJ não saiu do atoleiro com participação de recursos privados. Muito pelo contrário, na crise eles somem. E os recursos privados aparecem para uma finalidade específica. Nenhum empresário quer botar o seu dinheiro na pesquisa básica. Querem botar no desenvolvimento de um produto que lhe será útil na produção. E esse não é o papel da universidade. Quer dizer, então, é claro, a gente quer recursos privados, a gente não se nega a fazer parcerias, elas são importantes, mas a universidade não pode depender disso. E nenhum curso, nem esses cursos que se abrem mais ao mercado, como direito, medicina, que você citou,
podem abrir mão de recursos públicos. Uma coisa bacana que a gente fez, a nossa área de saúde cresceu muito ao longo dos últimos anos, em número de atendimentos. O Hospital Pedro Ernesto foi um dos principais referências no combate à Covid. A Policlínica foi a principal notificadora da Covid no estado do Rio de Janeiro, fazendo exame em massa na população, e nós vacinamos mais de 80 mil pessoas no campus Maracanã. E tudo isso com dinheiro público. A UERJ é 100% SUS nas suas unidades de saúde. Então, mesmo naquelas áreas do saber que se abrem à iniciativa privada, a UERJ não tomou essa opção. E agora estou me lembrando da última pergunta, a terceira, para fazer a ordem. Avaliação. Ah, sim. Eu sou um crítico dos processos de avaliação que hoje são estabelecidos nas universidades brasileiras. Eu acho que não medem qualidade, medem quantidade. Né? Nós temos a salamização da produção acadêmica, com resultados muito ruins para a pesquisa científica e para o ensino. Mas, por outro lado, a gente tem que cumprir as regras, sob pena de, ficando para trás nos índices, deixar de receber uma série de recursos das agências públicas de fomento. Então, ao mesmo tempo que a gente faz o debate, a gente propõe alteração, no sentido de buscar maior qualidade com menos quantidade, mas nós não nos furtamos a cumprir as regras hoje vigentes. E a quarta pergunta, o que o cidadão fluminense deve esperar do futuro da UERJ? Será que essa onda de bonança é passageira? Será que a UERJ vai conseguir pagar essa expansão que ela está fazendo? O nosso crescimento ele é muito sustentado e muito responsável, a partir de recursos orçamentários do Estado e da própria universidade, que nos são destinados por decisão constitucional. A nossa grande luta é para que a Constituição seja cumprida. E ainda há uma outra luta, que seja cumprida em duodécimos orçamentários, para que haja previsibilidade do gasto ao longo do ano. Então, eu estou muito tranquilo de que os próximos anos serão ainda melhores para a UERJ. Esse ano, a gente conseguiu liberação dos recursos mais para o segundo semestre e fomos atendendo a demandas antigas. Para o ano que vem, para os próximos anos, eu vislumbro uma situação de maior tranquilidade financeira, até porque espero, Duílio, que a gente já tenha vencido a pandemia de forma definitiva, né? Porque uma hora a ciência vence o vírus, né? E acho que essa hora está chegando. Bom, vamos lá. A gente está com o tempo, a gente já bateu o horário. A gente ainda tem duas pessoas aí inscritas, que é o Robson Vieira e o Eduardo. A gente pode seguir, né, professor? Pode? Tá, então tá. O Robson é nosso companheiro também aqui do Núcleo Freguesia, né? E ele é estudante lá da UERJ também, quer dizer, estudante de doutorado, né, Robson? Se apresenta aí, Robson. E aí, Ricardo, Tá tudo com- bem? Bem? Tudo. Como você está? Então, gente, foi só algumas perguntas que o Duílio fez, acho que já foram fundamentais, né? Então, vou usar esse espaço para fazer, na verdade, mais um reconhecimento. Mas, em primeiro lugar, acho que eu queria prestar condolência ao companheiro Robson, né? Toda a solidariedade ao Robson Leite, em razão do acontecido. Independente de corrente que seja, de construção que seja, um companheiro valoroso, uma liderança histórica, né, do nosso bairro. Então, fica a solidariedade e a condolência a todo o processo que ele passou com a mãe dele, né? Fica registrado esse pedido de força e solidariedade a ele, né? Em segundo lugar, eu queria também agradecer a Estela e ao Duílio, né, por estarem aí tocando esse núcleo da freguesia e da Barra junto ao Eduardo de forma tão importante, fundamental, né? Os debates que nós temos levantado,
dentro dos nossos bairros são fundamentais para a reorganização, para a rearticulação, né, do PT. Então, fica também esse reconhecimento à Estela, ao Duílio, ao Eduardo, né, parabenizar o trabalho que vocês têm feito, né? E, por último, obviamente, reconhecer o excelente trabalho que o Ricardo tem feito, né? Eu e o Ricardo, a gente já foi uma eleição de reitoria juntos, todo processos que hoje nos colocam, né, nessa posição. E uma coisa que acho que é importante a gente estar sempre mencionando é que, para além de termos um reitor, nós temos um reitor petista na UERJ, né? Acho que isso é muito valoroso. O PT, por muito tempo, ficou colocado como o grande inimigo da sociedade, né? E hoje é muito fundamental ver a figura de um reitor competente, um reitor politicamente referenciado na gente, né? Que hoje é uma liderança para além da UERJ, é uma liderança dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Então, reconhecer também todo o trabalho feito pelo Ricardo, a disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, e ressaltar que, acho que, cara, nós temos 30 lideranças da freguesia e da Barra participando de uma live, terça-feira, 9h. Acho que isso só mostra o tamanho e a importância que a UERJ e que o Ricardo possuem hoje no Rio de Janeiro, né? Então, o Duílio acabou fazendo a pergunta que eu iria fazer. Então, só aproveitar esse espaço mesmo para reconhecer, parabenizar vocês pelo trabalho feito, né, e agradecer. Espero que esses espaços se tornem uma rotina, né, dentro do PT, para além do nosso bairro, né? E Pichincha também, obviamente, Tonico, não esqueci, não. Mil perdões, é que às vezes a gente esquece do Pichincha mesmo. A Pichincha e Taquara são quase como aqueles filhos perdidos da freguesia, né? Mas reconhecer. Então fica só essa fala de agradecimento mesmo à Estela, ao Ricardo, ao Tonico, ao Eduardo, né? E ressaltar que contem comigo por que for preciso e parabenizar o Ricardo e a Estela. É isso, gente. Muito obrigado. É isso. Obrigado, Robson. Robson, você esqueceu de falar do seu anil também, né? O Anil está muito confuso ultimamente. Vamos deixar o Anil para lá. Vamos fingir que é tudo freguesia. Bom, o Eduardo aí fica, então, com a palavra, tá, Eduardo? Ô, Estela, sempre bom estar com você, com todo mundo. Professor, eu vou ser muito rápido, porque o tempo já foi... a gente já estourou o tempo. Primeiro, eu vou pegar alguns ganchos no que o Robson acabou de falar. Toda a solidariedade ao companheiro Robson Leite, pelo passamento da sua mãe. É uma perda que eu não sei se mais alguém teve aqui, provavelmente sim, como eu, e é absolutamente irreparável, né? Então, toda a minha solidariedade ao nosso companheiro. Em segundo lugar, professor Ricardo, eu vou tentar ser muito rápido e vou cometer aqui, talvez, humildemente, uma ousadia. O que nós estamos assistindo da recuperação dessa universidade absolutamente central para o estado do Rio de Janeiro. Para a cidade do Rio de Janeiro, a gente nem precisa destacar, né? É absolutamente central por tudo que já foi dito aqui. E eu vou mais além, não só pelo que tem acontecido com a UERJ, e eu não vou falar porque estou na sua presença, não, professor. É a primeira vez que estamos juntos, como eu falei na entrada. Pelo que eu ouvi do professor Ricardo Lodi aqui, pelo seu amplo conhecimento, não só na gestão da universidade, mas você apontou e abordou temas além dessa matéria. Quando é que termina? Eu vou fazer várias perguntas objetivas, sendo que o senhor vai respondendo as que quiser. Fica absolutamente à vontade. Quando é que termina o seu mandato na UERJ? É a primeira. Se você pensa em se tornar um quadro eleitoral do nosso querido PT, que a gente precisa muito aqui no Rio de Janeiro, de referências, de lideranças, de gente que tem um trabalho realizado, muito bem feito, com competência, com resultado. Se você, em algum momento, pensa, sei lá, para 2022, eu não sei se seria o caso, mas e se tornar, assim, um grande tesouro do partido, né? Sabendo que, se esse não for o caminho, certamente o será na via da educação, seja como
quem sabe, um futuro secretário de educação ou voos mais altos. Mas são só essas duas perguntas mesmo, professor, para não tomar muito seu tempo. Eu tinha mais perguntas para falar sobre o futuro, não seu pessoalmente, mas o Duílio esgotou boa parte e vamos respeitar aqui o tempo de todos. Obrigado, Estela. Bom, Eduardo, obrigado pelas suas palavras. Reconhecimento é sempre muito bom a gente ouvir dos companheiros. Essas duas respostas se entrelaçam, né? Porque o meu mandato ele vai até o dia 31 de dezembro de 2023. Portanto, eu estou caminhando para metade do mandato. Agora, no final do ano, eu completo metade do mandato. E eu tenho a pretensão de vir a colocar o nome à disposição do Partido dos Trabalhadores para projetos eleitorais, inclusive. E eu tinha muito claro que isso, para mim, se daria só depois de concluir a minha missão aqui na UERJ. Mas tenho sofrido muitas pressões de companheiros para rever esse o presidente André Siciliano fala muito isso comigo, de que 22 é o ano-chave, né, para o futuro do nosso país. Então, é uma coisa que a gente realmente está revendo, né? E essa é uma grande possibilidade de acontecer já em 2022. Bom, obrigado pela inconfidência aqui, professor. Muito obrigado pela confiança na turma que está aqui. Bom, eu ia justamente... Foi bom o Eduardo ter falado agora, porque eu ia justamente tentar fazer uma pergunta no final, que era exatamente essa que o Eduardo fez. Se viria para quadro do PT, se colocaria à disposição, né? Bom, então é isso, Duílio. Não sei agora o que eu faço, não. É contigo aí, Duílio. Porque eu não sei conduzir muito isso, não. Tudo que você faz é brilhante, não precisa fazer mais nada. Muito grato a você pela organização. Não, peraí, a gente tem que lembrar. Ao reitor, a intermediação com a assessoria dele. Enfim, eu só tenho a agradecer por essa sua dedicação e também reiterar aos companheiros do Núcleo Sernabetiva a brilhante iniciativa que tiveram dessa jornada que completa 6 meses, em novembro, com essa 11ª apresentação, e sempre de altíssimo nível. Hoje foi excepcional, realmente um momento muito especial para todos nós, professor Ricardo Lodge, e as palavras das pessoas que me antecederam já dizem isso, né? Um reconhecimento pela sua vitória, que é uma vitória do Estado do Rio de Janeiro, da nossa querida UERJ, e o que, partindo da direção de um companheiro nosso de partido, nos enche de honra e de gratidão. Então, muito legal esse encontro. E aí, Estela, se você quiser falar mais alguma coisa, fala. Não, a gente pede para o professor Ricardo Lodge dar as palavras finais. Se alguém também quiser dar uma palavra final, alguma contribuição, alguém que não tenha falado, a gente tem sempre uma liberdade, não é tão inflexível para isso. Eu vou falar, então, rapidinho, já que eu queria assim, mostrar toda a minha satisfação, o meu prazer de estar vendo a UERJ da maneira como está. Porque, como algumas pessoas colocaram no chat, eu também fui aluna da UERJ. Eu fiz Química na UERJ, no Haroldinho. Então, assim, eu estou vendo uma UERJ completamente diferente do que era, né? Principalmente na Química, a maioria dos alunos trabalham. Então, a minha turma toda foi a turma que veio da Escola Técnica de Química, né? Que é o IF agora, né? A Escola Técnica de Química. Então, assim, a gente trabalhava o dia inteiro, ia para a UERJ tarde e noite, que muitas vezes a gente perdia a aula da tarde, porque a gente não podia, porque estava na fábrica trabalhando e tal.
E como que seria bom se nós estivéssemos agora na UERJ, né? Então, eu estou como pisolato, estou com vontade de voltar para a UERJ, para fazer complementar ali, fazer uma complementação dos meus estudos, né? E a satisfação de ver como está a UERJ e ver assim, eu saí da UERJ, trabalhei um tempo em indústria, e hoje em dia eu estou na área, eu estou no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Eu estou na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, assim, como que é bacana a gente ver isso, que vocês, o pensamento agora já é de ciência e tecnologia, né? na UERJ. Então, poxa, muito bacana isso. E todo o meu reconhecimento e o meu agradecimento ao trabalho que está sendo executado pelo professor Ricardo Lodge na UERJ. Muito obrigada, professor. Posso falar Então, agora? pode. Bom, gente, eu tenho que agradecer a presença de vocês, essa oportunidade de poder falar um pouquinho de UERJ, falar um pouquinho de outros temas que são caros ao nosso partido. E o que eu quero dizer, e respondendo um pouco a pergunta, fundamentando a resposta que eu dei para o Eduardo, e que a Estela também queria perguntar, vocês estavam combinando de ver se eu... porque a gente precisa compartilhar essa experiência em todo o Brasil. A gente precisa fazer com que isso possa ser estendido para todas as universidades brasileiras e, mais do que isso, para todos os direitos sociais no Brasil. Mostrar que, quando a Constituição é cumprida, há recursos para atender aos direitos sociais no nosso país, em benefício da parcela mais pobre da nossa sociedade. É essa inversão de prioridades que a gente tem que fazer, essa luta pelo orçamento que a gente tem que travar. O caso da UERJ mostra, quando a luta pelo orçamento é exitosa, todos os nossos sonhos são possíveis. Porque os direitos sociais têm custos financeiros. E o Estado brasileiro tem plenas condições de arcar pela pujança da sua economia, tem todas as condições de arcar. O problema é que esses recursos estão sendo encaminhados para os segmentos sociais mais abastados. A luta é pela inversão dessas prioridades. A luta é pela, e a pandemia mostrou isso, a luta é pelo fortalecimento do serviço público, que salvou a vida da população, da recuperação da educação brasileira, da segurança pública, da cultura. Tudo isso que, ao longo desse período pós-golpe, foi negligenciado, inclusive nas discussões acadêmicas, na mídia, nos partidos políticos. Até os partidos políticos de esquerda entraram na lógica da austeridade seletiva. E esse é o grande debate que eu faço no plano acadêmico. Né? Assim, as minhas pesquisas são focadas nessa questão da desigualdade e austeridade seletiva, que é herança dessa revolução neoliberal que começa em 1979 com a Thatcher e que, às vezes, parece que vai dando sinais de esgotamento, mas tem uma capacidade de recuperação enorme. Então, acho que essa é a grande luta que a gente tem que travar. E aí, ao mesmo tempo que a gente sabe que a extrema-direita vai passar, a luta contra o neoliberalismo vai continuar, mesmo que a gente saiba que tem que fazer algumas concessões pontuais, eleitorais, para derrotar a extrema-direita. Mas não basta se livrar do Bolsonaro. É preciso se livrar de todo esse modelo econômico que Bolsonaro viabilizou e que Paulo Guedes sintetiza de uma forma perfeita. Se tem três alvos que eu bato mais intensamente, é a trinca Bolsonaro, Moro e Paulo Guedes. Esses três são meus alvos de dardo, porque, a rigor, nós nunca vivemos com tanta intensidade o neoliberalismo e a austeridade seletiva do que agora, sob o governo da extrema-direita. E a estratégia dos grandes detentores do capital
nacional e internacional com influência no Brasil, é se livrar desse personagem burlesco para tudo continuar como está. O que é a terceira via? A terceira via nada mais é do que a segunda via, com um personagem menos queimado do que o Bolsonaro, que cometeu aí insanidades que chocou até os detentores do capital com essas atrocidades durante a pandemia. Mas se não fosse pandemia, essa turma estava batendo palmo para Bolsonaro até hoje, como está batendo palmo para Paulo Guedes até hoje. Quer dizer, então é esse modelo que a gente tem que ver, independentemente das alianças eleitorais que a gente vai fazer, e tem que fazer, porque o impeachment da Dilma mostrou, né, que se precisa ter maioria no Congresso, mas a luta contra o neoliberalismo tem que ser incessante. E é preciso reconhecer que os governos do Partido dos Trabalhadores foram represas contra o avanço do neoliberalismo no Brasil. Tanto é que, quando a Dilma é derrubada, houve um completo domínio de tudo por esses agentes políticos. Então, assim, essa é a minha palavra final, e esse é o espírito de luta que a gente tem, né? De lutar contra Bolsonaro, mas de lutar também contra esse neoliberalismo que mostrou suas primeiras garras no governo Collor e Fernando Henrique, mas que se aprofundou dramaticamente com o golpe de 16, como a rigor tem acontecido em todo o Brasil, em todo o mundo, aliás. É isso. Muito obrigado por estar aqui. Contem comigo sempre quando quiserem, ver se a gente consegue superar essa pandemia e estar junto pessoalmente muito em breve. Maravilha, professor Ricardo, Estela, Duílio, foi maravilhosa a sua explanação. Estela, por favor, a palavra é sua, querida. Eu não sei finalizar isso, não. Finaliza aí, Eduardo. Você está acostumado. O programa é nosso. Agradecer muito a presença do professor Ricardo, foi excepcional e esperamos realmente contar mais vezes com você, viu, Ricardo? Muito obrigado. Obrigado aí, Estela e Duílio, que organizaram isso, Pedro Paulo e a todo mundo que está aí. E o grito final, né? Lula 2022, né, pessoal? Tem que ter, né? Isso aí, isso aí. Lula 2022, hein? Lula 2022. Lula! Valeu, gente. Fora Bolsonaro. Muito obrigado. Valeu, obrigado, professor. Tchau. O professor Ricardo, o Eduardo está te convidando para ir no canal Resistentes lá, para te entrevistar no canal Resistentes, tá? Vai ser um prazer. Isso, aí a gente vai acertando aí com a sua assessoria, que eu falo com a Estela no meio do caminho. Obrigado, professor. Obrigado, grande gente. abraço, gente. Tchau, tchau. Um Beijo. abraço para todos. Excelente. Obrigada a todos aí.